Olá pessoal, boa noite. Eu estou aqui com o Levi Carneiro. Vou pedir para o Levi fazer uma apresentação dele. O tema que ele vai nos dar aí a possibilidade de uns 15, 20 minutos refere-se aos aliados. Então, Levi, por favor, fala um pouquinho de você, o mínimo, e depois esse porquê que você está interessado nesse tema. Oi, eu sou engenheiro de computação, trabalho na área de hospedagem de sites, já faz desde por volta de 97, 98. Então trabalho atualmente na área de projetos de hospedagem de sites. E eu vou falar um pouco como é que eu encontrei talvez a mensagem dos aliados. Foi em 2013, eu estava pesquisando sobre ufologia. Eu tinha eu tinha medo de pesquisar sobre esse assunto, mas eu achei que tinha que saber o que era isso, o que estava acontecendo. E aí um dia eu reuni minha coragem, juntei coragem para pesquisar sobre esse assunto, e aí não demorou muito tempo para eu descobrir sobre os aliados da humanidade. E desde então eu tenho estudado essa mensagem e me deu uma clareza muito grande com relação à presença extraterrestre na Terra. E qual seria essa mensagem? Qual seria essa mensagem? A mensagem é uma mensagem de alerta sobre a presença extraterrestre. Ela foi enviada por uma fonte de fora da Terra, é um grupo de extraterrestres que eles se referem como os aliados da humanidade. Eles comunicaram com um homem que chama Marshall Vian Summers. Ele é um americano que por volta de 97, 98 começou a receber comunicações desse grupo de fora da Terra. E as mensagens deles são geralmente organizadas em relatórios, e cada relatório fala de um assunto específico dentro do fenômeno ufológico. E esses vários relatórios deram origem a 3 livros. Vocês podem encontrar esses livros de graça, podem ser lidos online ou podem ser baixados do site. Chama aliadosdahumanidade.org. A mensagem em si, ela fala que nós somos como uma raça nativa, como se fôssemos uma tribo de índios num mundo, e raças de fora estivessem chegando aqui, descobrindo a gente, e nós fôssemos não tivéssemos noção de como que é a vida lá fora da nossa tribo, digamos. Então hoje em dia a humanidade ela é... Quem vem de fora chega aqui e considera a gente como uma raça só. Só que a humanidade em si ainda não está unida. E quem chega de fora... talvez eu vou desculpa a confusão, vou voltar um pouquinho e vou explicar de uma outra forma. Os aliados falam que raças de fora estão aqui fazendo uma intervenção na Terra. Vários grupos de raças extraterrestres. Esses grupos de raças extraterrestres são chamados de coletivos. Esses coletivos, eles estão aqui na Terra para tirar proveito, tirar vantagem do nosso desconhecimento, da nossa ignorância sobre como é a vida no universo. O que os aliados revelam para a gente é que essas raças, esses coletivos que estão aqui na Terra, eles estão aqui para obter recursos que a gente tem aqui na Terra, recursos minerais e recursos biológicos, principalmente. Por que raças de fora que têm tecnologia tão avançada precisam desses recursos que a gente tem aqui? O que os aliados falam é que existem planetas ricos como a Terra biologicamente, existem em número muito pequeno no universo. Eles falam que na nossa região do universo, mais ou menos a cada 5.000 planetas, somente um planeta é tão rico como a Terra. E o que acaba acontecendo é que os mundos ao redor desses planetas ricos possuem muitos vizinhos.
que já esgotaram os próprios planetas deles, e eles acabam tendo que sair pelo universo para buscar esses recursos, para eles conseguirem viver, ou eles precisam entrar em comércio com raças que façam essa exploração no universo para trazer esses recursos. Então, os aliados falam que o maior perigo que a gente está passando hoje como raça humana é essa presença de raças de fora que estão aqui para obter controle da humanidade, para que eles possam ter os recursos para eles mesmos. Dentro desse plano alienígena, eles estão tentando fazer com que a humanidade aceite um controle de fora. Eles estão tentando fazer com que a gente chegue numa situação tão drástica em que a gente precise de recursos de fora. Então, imagine que se a gente continuar o que a gente está fazendo na Terra e continuar destruindo o planeta, poluindo, consumindo todos os recursos do mundo, e chegar num certo ponto que a gente veja que a gente precisa de alguma das coisas que a gente precisa para viver, a gente não tem mais, porque a gente já acabou com aquilo. Tem vários coletivos, várias raças de fora do mundo que já estão aqui prontas para oferecer seja o que a gente quiser. E os aliados falam que isso é o que a gente não pode fazer, a gente não pode deixar chegar nesse ponto, e a gente não pode aceitar nunca tecnologia extraterrestre. Seja tecnologia em si, seja algum recurso de fora, algum material, algum alimento de fora, ou até a manufatura de fora da Terra. Então, tudo isso, se a gente um dia chegar nesse ponto de aceitar alguma coisa de fora, a gente vai começar a aceitar os termos e as condições daqueles que têm as coisas que a gente tem. Então, se a gente chegar num ponto que num certo momento a gente precisa de alguma coisa de fora, quem vai ter controle sobre a Terra vai ser esses visitantes, esses extraterrestres, não mais a gente. Porque ao longo do tempo a gente vai aceitar um recurso aqui, uma outra tecnologia ali, uma outra coisa ali, e ao longo do tempo a gente vai perder o controle sobre a soberania humana, a gente não vai ter mais, e a gente poderia se tornar parte de um domínio de fora. Então, em resumo, essa é a mensagem dos aliados. A gente pode entrar mais em detalhes em algum item, algum tópico, se você quiser. O que nós devemos fazer ou estar preparado individualmente ou coletivamente? Os aliados falam que essa presença extraterrestre na Terra não é uma presença militar. E a guerra, a gente pode entrar em mais detalhes nisso, mas basicamente a guerra, guerras e conflitos não são aceitos na região do universo que a Terra se localiza. E por causa dessa situação, desse panorama, a única arma que eles mesmos têm não é a tecnologia deles, apesar de que eles terem uma tecnologia maior do que a nossa, de poderem chegar aqui e passar por grandes distâncias de forma rápida. A arma que eles têm é o engano. Eles estão aqui em quantidade pequena de seres, eles estão aqui, não se comparam com os bilhões que a gente tem como raça humana. E temos que lembrar que são vários grupos, então cada grupo está tentando a sua própria influência sobre a humanidade. Então, cada grupo, se a gente for considerar cada grupo, eles são em número muito pequeno comparado com a humanidade. Então, eles não conseguem fazer tudo o que eles querem eles mesmos. Eles precisam de uma força de trabalho para fazer certas tarefas e estabelecer uma cadeia de comando onde eles sejam os líderes e tenham diversos níveis nessa cadeia de comando. Então, para eles conseguirem montar toda essa estrutura, eles precisam convencer as pessoas a fazer essas coisas. Eles não têm como transformar a gente em robôs que vão fazer certas tarefas programadas. Eles têm que convencer a gente, e para isso eles têm capacidades mentais maiores do que a humanidade. Então eles conseguem lançar ideias na cabeça das pessoas, eles conseguem sugerir ideias, pensamentos, planos, eles conseguem influenciar pessoas, líderes nos nossos governos mundiais, líderes em certas religiões e líderes em certas mega corporações do mundo. Então, parte do plano deles é influenciar essas pessoas, jogar certas ideias na cabeça dessas pessoas, para que elas acham que aquelas ideias veio delas e elas tomarem certas atitudes no desenrolar da história humana. Eles
vão tentar se aproximar cada vez mais dos líderes do governo como um todo. Eles estão... para cada tipo de público, cada tipo de líder, eles têm ofertas, digamos assim, tentações diferentes. Para os líderes nos governos, eles oferecem maior poder. Eles dizem para eles, para aqueles que eles chegam ao ponto de poder contactar diretamente, eles oferecem que essa pessoa vai se tornar vai ter poder num futuro em que a humanidade seria controlada pelos ETs. Então, oferece-se a esses líderes corruptos um poder maior no futuro. E é claro que se eles aceitarem e a história chegar nesse ponto, eles vão ser descartados em algum momento, mas eles não enxergam isso. Para os líderes religiosos, aqueles que eles conseguirem oferecer, para aqueles que são manipuláveis, eles podem oferecer para eles uma oferta dizendo que a religião deles é mais importante, é uma religião realmente inovadora e que eles vão, num controle extraterrestre na Terra, eles vão pegar essa religião e vão divulgar essa religião em outros lugares do universo. Então, essa é a tentação para os líderes religiosos que se deixarem manipular. Para os líderes empresariais das grandes corporações do mundo, o plano, a oferta que eles têm para essas pessoas é o poder de tecnologia. Então, eles têm certas tecnologias do espaço, certas bugigangas, verdadeiras bugigangas no espaço, tecnologias que são maiores do que a gente tem, mas que no espaço não representam muita coisa. Certas formas de propulsão e outras tecnologias que eles não vão perder nada, eles não vão se pôr em risco por nos dar essas tecnologias. Então, se eles oferecerem essas tecnologias para certos líderes empresariais, eles podem aceitar essa oferta e se tornar parte de uma hierarquia que seja comandada por extraterrestres. E dentro disso, os líderes empresariais do mundo, eles são muito pouco... eles sofrem pouco escrutínio pela mídia e pela população. Os políticos têm muita mídia, muita observação em cima deles, mas os líderes de grandes corporações, eles não têm essa mesma cobrança das pessoas. Então eles têm uma certa impunidade, entre aspas, de agirem sem o conhecimento das pessoas. Então essa intervenção extraterrestre sabe disso e tem investido nessas pessoas para transformar elas e tentar convencer elas sobre esse controle. Isso aí também vai acontecer na saúde, provavelmente. Eles deverão vender um pacote de ilusão dizendo que vai ter longa vida, uma saúde fantástica, e talvez seja toda uma invenção, né? O que você acha? Os aliados, eles falam que a gente, sobre a oferta de curas e coisas do tipo que venham de fora, os aliados falam que a gente não pode aceitar nada de fora, porque isso cria uma dependência, cria uma fidelidade com raças de fora que a gente não conhece e que, na verdade, estão aqui para obter coisas em troca, que no princípio pode até parecer como um intercâmbio de tecnologia ou de ciência, de conhecimento científico, mas que ao desenrolar isso vai se tornar, como acontece no universo o tempo todo, em um intercâmbio que se torna em uma dominação, em um domínio. E com relação a essas ofertas, os aliados falam que a própria ciência humana, a própria humanidade tem capacidade de chegar nas mesmas tecnologias de propulsão e outras na ciência, na medicina, e que a gente não precisa de nada de fora. A gente, dentro das nossas mesmas capacidades, a gente tem todos os meios, a gente tem também a mesma criatividade que está disponível para o universo inteiro. Então a gente não precisa, não precisamos ter essa cobiça ou essa ambição de obter coisas de fora, porque isso tem um preço muito alto. Levi, o que você pode falar sobre os aliados? Quem são? O que é uma raça só? São várias? Tem de fato essa história de
planetas unidos, confederação, tanta coisa que é do conhecimento de todos, mas que não tem prova nenhuma, né? No caso que o planeta se envolva numa guerra atômica, esses aliados vão interferir? Qual seria o papel deles se nós não devemos aceitar nenhuma oferta que vem de fora, né? Então, primeiro, qual seria o papel deles? De onde eles vêm? Quem são? O que você pode estar destrinchando sobre eles? Os aliados, eles são representantes das raças livres na nossa região do espaço. E quando eles falam raças livres, eles querem dizer as raças que ainda preservam a liberdade individual. Uma forma de entender isso, que me ajuda a pensar nisso, é se a gente olhar para o mundo, a gente olhar para a Coreia do Norte, por exemplo, onde as pessoas têm muito pouca liberdade individual. A gente pode imaginar que o que é liberdade individual? É o direito de você poder ir e vir, você poder ter filhos, ter um trabalho na área que você gostar, estudar na área que você gostar, que você preferir, você poder casar com alguém que você queira. Ou seja, a sua vida não é determinada por você, você tem sua livre escolha, sua própria livre escolha. Então, os aliados, eles são representantes dessas raças livres, essas raças que ainda têm essa liberdade individual. E por que são... por que eles são representantes dessas raças livres? O que eles dizem é que as raças livres são a minoria no universo, não são a tendência, não são a grande... não é o caminho que é mais seguido no universo, porque o caminho mais fácil no universo é o caminho que a gente já está seguindo aqui na Terra, que é avançar a tecnologia e esgotar os recursos do planeta, até um ponto que você percebe que você não tem alguma coisa que você precisa para você poder sequer sobreviver, e aí você começa a entrar em comércio de raças de fora. Então esse é o caminho mais fácil de seguir, é o caminho destrutível, é o caminho que a gente não se une entre nós, a gente não resolve os nossos problemas, e esse é o caminho que a maioria das raças do universo seguem. Já o caminho melhor é o caminho em que você preserva os recursos do planeta, você restaura os recursos do planeta, você renova esses recursos e você entra em uma certa harmonia com o seu meio ambiente, porque você sabe que você foi evoluiu para viver num certo meio ambiente, você precisa daquele meio ambiente, e que outros mundos parecidos com o que você precisa são geralmente raros. Então, as raças que conseguem chegar nesse nível de entendimento, elas não precisam entrar em comércio com raças de fora, então elas não precisam obedecer raças de fora, não precisam ficar de mãos, digamos assim, de mãos atadas, tendo que aceitar certos acordos. Então elas se mantêm livres, então elas continuam tendo a liberdade individual, porque nessa situação você não precisa ter um governo opressivo sobre o seu mundo. As pessoas podem ir e vir, elas têm liberdade espiritual, elas podem ter religião, seja qual for, elas podem ter espiritualidade, elas têm geralmente um entendimento maior de que existe um propósito na vida. Não quer dizer que elas sejam totalmente raças assim iluminadas, elas têm também seus problemas, suas dificuldades, mas elas não têm um governo opressivo como a maioria das raças do universo. Então, eles falam que não existem raças iluminadas, existem mundos que são livres ou não são livres. Então, dentro dos mundos livres você tem a oportunidade e a chance de buscar a religião e a espiritualidade. Então, quem que são os aliados? Eles não revelam quais são os nomes deles, os mundos de onde eles vieram, os nomes individuais de cada um, mas eles vieram em 7 seres, representantes portanto, de 7 mundos diferentes, e eles são representantes das poucas raças livres que existem na nossa região do universo. Por que eles não revelam os nomes deles, as raças deles? Primeiro porque não faria sentido para a gente saber
que eles vêm de um sistema solar XYZ ou de uma constelação XYZ. Isso não teria a menor utilidade para a gente. E outro motivo, que é o principal, é porque eles estão aqui de forma agindo como de certa forma como espiões. Eles estão próximos da Terra, eles não estão fisicamente na Terra. E eles estão de longe observando o que está acontecendo aqui e reportando para o Marshall Vian Summers, que é o único contato deles na Terra, tudo que eles conseguem descobrir sobre o que a presença extraterrestre como um todo está fazendo na Terra. Então, se as raças que estão aqui conseguissem descobrir quem são os aliados iriam sofrer represálias e prejuízos no mundo de origem deles. Então, por causa da missão deles ser uma missão delicada, eles não, por a própria segurança deles individualmente, do mundo deles, o mundo inteiro de cada um deles, eles não podem revelar a origem e o nome deles. Seriam os espiões do bem. Exato. Eu não sei se as pessoas que vão assistir esse vídeo, muitos talvez já estejam cientes que na Terra a gente tem uma organização que se chama Wikileaks. Existe um outro projeto que se chama Project Camelot, e tem vários outros tipos de organizações que recebem denúncias de pessoas que veem alguma coisa errada e elas juntam uma coragem para denunciar aquilo que está acontecendo, e elas entregam informações para alguém que possa divulgar essa informação. Então, a gente conhece no mundo, qualquer pessoa que segue as notícias consegue ver que existem certas organizações do mundo que, se você vê alguma coisa errada acontecendo, você tem para quem reportar, e anonimamente essa informação é reportada, e espera-se que a população, por saber daquilo, vai tomar uma atitude para corrigir aquela situação errada que está acontecendo. Então é uma situação parecida. Os aliados, eles vêm de longe o que está acontecendo aqui, eles reportam para o Marshall, e no site dos aliados, que é aliadosdahumanidade.org, e também em inglês, espanhol, francês e por volta de 20 idiomas, você consegue ver essas informações que são liberadas, que são publicadas lá de graça. Você pode ler ou baixar de graça. E essas são as informações que a gente precisa saber. Então eles não informam os nomes deles, eles não informam formatos de OVNI, cor, formato da raça deles. Eles informam o que a gente precisa saber, que é como discernir potenciais aliados de adversários. Como é que a gente eles nunca revelaram o nome de nenhuma raça, nem deles nem das que estão aqui, porque não importa pra gente eles revelarem uma certa raça, porque no futuro a gente sempre vai ter uma outra raça chegando. Então a gente não pode ficar com essa muleta ou essa digamos assim, essa chupeta, e alguém sempre cuidando da gente, falando quem está aqui para ajudar a gente ou não. Então, todas as raças de fora que estavam aqui para potencialmente benéficas para a humanidade, elas, em face da intervenção que está acontecendo atualmente, as benéficas se retiraram, e só se permanece na Terra aqueles que estão aqui para tirar proveito para si próprios. Você falou sobre religião, que cada um poderia ter a religião que escolhesse. Quando se fala em religião, é quase que unânime que as religiões, digamos, são um mal necessário. Porém, fazendo uma análise mais profunda, você conclui que todas essas religiões são escravizadoras, controladoras do ser. Não tem uma religião que permita você ser um livre pensador, ou questionar certos conceitos, o próprio conceito da divindade, Se você olhar certos livros sagrados,
você vai ver que aquela divindade tem até um comportamento psicopático, né? Então, esses seres têm algum conceito de religião que não seja escravizadora? Os aliados, eles falam sobre... eu primeiro acho que talvez... Agora acho que é um momento bom para começar a falar de uma outra parte da mensagem do Marshall, que o Marshall Van Summers, ele, antes de ele receber a mensagem dos aliados, ele já recebia desde 1983 mensagens de origem divina, de anjos, e já preparando ele para poder depois receber a mensagem dos aliados. Essa outra parte do trabalho do Marshall que ele recebeu, que provavelmente seja 98% do que ele recebeu até hoje, esse outro conteúdo. Ela se chama Nova Mensagem de Deus. Dentro da Nova Mensagem de Deus, se fala que as grandes religiões, elas são criadas por Deus, elas são iniciadas por Deus, e geralmente ao longo da história elas são corrompidas pelo homem. Então, Deus, de tempos em tempos, quando chegam certos momentos decisivos na história da humanidade, Deus, através dos anjos, através da Assembleia Angélica, que é cada mundo tem uma Assembleia Angélica que supervisiona o desenvolvimento espiritual daquele mundo. A Assembleia Angélica envia um deles para encarnar como humano normalmente, cresce como criança, um humano como qualquer um de nós. E esse mensageiro, quando vem um mensageiro, ele traz uma mensagem que traz uma realidade totalmente nova para o mundo. A nova mensagem fala que mensageiros prévios na humanidade já temos vários, para citar dois, são Buda e Jesus. E atualmente a nova mensagem através do Marshall fala que, e isso vem da própria voz, não é o Marshall não é a voz do sotaque do Marshall, é uma voz de um outro sotaque, e que fala através dele, fala que ele é o mensageiro atual para a humanidade, com a mensagem que a gente precisa saber hoje. E voltando então à religião, as religiões são iniciadas por Deus e geralmente acabam sendo corrompidas pela humanidade. E as religiões em si, elas não são, segundo a nova mensagem, uma coisa necessariamente má, mas Deus não está preocupado, Deus, o Criador, não está preocupado com a religião específica que cada pessoa tem, ou se ela não tem religião, porque no universo existem bilhões e bilhões e bilhões de religiões. Então não existe uma só religião certa no mundo, porque Deus não se preocupa com a religião específica de cada um. O objetivo de Deus é que a pessoa siga aquilo que ela tem dentro de si, aquela missão específica que ela veio para cumprir nessa vida. Cada um traz dentro de si uma missão, está gravada dentro de si, dentro da sua mente interior mais profunda, que na nova mensagem é chamada de conhecimento com C maiúsculo. E essa mente mais profunda é a que contém o nosso propósito. Então Deus se preocupa se você está seguindo esse propósito. Tem várias pessoas no mundo todo seguindo esse propósito, seja ajudando pessoas com dificuldades, pessoas que estão passando fome, pessoas que estão passando dificuldade na área da saúde, pessoas que estão trabalhando para ajudar a humanidade nas mais diversas formas, seja no meio ufológico, seja no meio da ciência, seja no meio das artes. Cada pessoa tem dentro de si esse propósito maior, que ela veio para cá para cumprir esse propósito nessa vida e para ajudar a humanidade. Então, esse é o objetivo de Deus e isso é o que Deus quer saber. Se a gente está, cada um de nós, seguindo ou não essa mente interior que todos temos, e essa parte dentro de nós que se chama de conhecimento é a parte de nós que não pode ser manipulada nem corrompida por nenhuma força extraterrestre ou mundana. Não pode ser corrompida pela cultura, por governo, por nenhuma força de fora, por mais poderosa que seja essa força extraterrestre. Então essa parte de nós, à medida que a gente desenvolve uma conexão da nossa mente mundana, nossa mente condicionada nesta vida, com essa nossa mente interior e mais profunda, a gente começa a perceber os impulsos que vêm
do conhecimento que vem do Criador, e a gente começa a caminhar e mudar a nossa vida para em direção cada vez para achar qual que é esse propósito individual, achar as pessoas que a gente tem que encontrar no mundo, que são pessoas específicas que cada um de nós temos que encontrar na vida, para a gente poder cumprir esse propósito específico, seja qual for. Então esse propósito já vem dentro de nós, não é um propósito que a gente inventa nessa vida, não é um propósito que a gente acha legal e é isso aqui que eu quero fazer na vida, eu gostei disso, gostei daquilo. Não, muitas vezes não é aquilo que a gente quer para fazer, geralmente é alguma coisa que a gente já vem dentro de nós e só aquela coisa que vai dar a nossa realização na vida. E se a gente tentar procurar achar essas pessoas e chegar de fato a trabalhar nesse propósito. É que sobre religião, né, o que fica estranho é que se existe guerra hoje, é porque tem religião. Veja os conflitos, em pleno 2018, que estamos vivendo da religião uma X contra Y e aí vai. Bom, sobre o Marshall, ele... como é que ele recebe esse contato? Você considera que ele é um canal, um canalizador? É por telepatia? É por psicografia? Como ele recebe? E que certeza que ele tem sobre essa forma de recebimento? Ou ainda, não só a certeza que ele tem, mas como seria uma possível prova? Não se trata de convencer, mas uma forma que possa me ajudar, a mim, a todos, a ter acesso a esse conhecimento com letra C maiúscula que você falou. Sobre a forma, então, são dois pontos: como é que ele recebeu a mensagem e como a gente pode verificar se é verdade. Sobre a primeira questão, para quem quiser entrar no site da Nova Mensagem ou no site dos Aliados, se você entrar, por exemplo, no site aliadosdahumanidade.org, tem uma entrevista em que ele explica como é que foi a experiência dele de receber a mensagem dos anjos, a nova mensagem de Deus, e como é que foi a experiência de receber a mensagem dos aliados. São duas coisas diferentes e a experiência em si é diferente. Lá no vídeo ele conta em mais detalhes, mas basicamente, quando ele recebe a mensagem dos anjos, ele é uma presença que toma conta do ambiente, ele se sente... o ambiente para ele muda, a experiência dele, a vivência dele muda, e eles falam através da voz dele. E a voz dele começa a falar, e ele permite que isso aconteça, é uma coisa consciente, ele deixa isso acontecer, ele não é uma tomada de controle dele, ele foi preparado para isso, seguiu uma preparação muito misteriosa ao longo de décadas para poder chegar nesse ponto de começar a receber essa preparação. Não é uma incorporação. É só o uso da voz dele. Ele não... eu não sei dizer, porque daí talvez ele somente é o único que possa responder em detalhes, mas a única coisa que tem é a voz. A voz fala através dele, e é uma voz que não é mais... Quando fala, não é mais ele falando. Que é um sotaque que não existe no mundo. As pessoas já tentaram descobrir qual é esse sotaque, se primeiro de tudo é inglês, a mensagem é dada em inglês porque essa é a língua que se mais fala no mundo, e é um sotaque que não é indiano, não é inglês, não é russo, não é americano, britânico, ou de um brasileiro tentando falar inglês, não é nenhum desses. É um sotaque que até hoje ninguém conseguiu descobrir, é uma mistura de todos os sotaques que a gente possa conhecer no mundo. E como é que isso é como a mensagem chega, né? Como é que a gente pode saber se é uma mensagem verdadeira? Ele também tinha essa questão no começo e ao longo de décadas ele batalhou contra isso, porque como é que você recebe uma mensagem e dentro dessa mensagem, o conteúdo dessa mensagem fala que você é um mensageiro de Deus. A princípio eles não falaram para ele que era isso que estava acontecendo. Eles falaram para ele que ele tinha que receber essa mensagem, e essa mensagem essa voz já estava guiando a vida dele. Ele era
antes de receber a nova mensagem, ele era professor para os cegos, ele ajudava as pessoas a ter independência na vida. Então, pessoas que eram cegas, elas faziam um curso com ele, que ele ensinava essas pessoas como se tornarem independentes, como elas conseguirem viver no dia a dia sendo cegas. E aí, dentro desse curso que ele ensinava as pessoas a ter uma intuição maior. Como elas podem, já que elas não conseguem enxergar, como é que elas podem perceber as pessoas, o que as pessoas estão falando, se elas estão falando, se elas estão sendo honestas com você ou não, e até como tomar decisões certas na vida, como é você saber, sentir se aquilo que você está tomando, aquela decisão que você está tomando é uma coisa certa para você ou não. E então ele trouxe isso tudo para quando ele começou a receber a mensagem de Deus, essa nova mensagem de Deus. Ele resistiu a princípio, mas depois, com o conteúdo em si que ele recebia, ele viu que ele não tinha como, era impossível ele ter inventado aquilo tudo. Ele não tinha, ele nunca foi uma pessoa de uma certa religião específica, ele chegou a olhar para certas religiões, sempre foi espiritual ou místico, que a gente pode talvez usar esse termo místico, mas ele nunca foi de uma religião específica. Então ele, por causa disso, ele estava preparado para receber um entendimento totalmente novo. E a nova mensagem, ela chega não como uma nova religião, ela chega como uma nova, exatamente como ela se chama, uma nova mensagem. Ela honra todas as religiões que existem no mundo. Elas entendem que as grandes religiões no mundo, elas são iniciadas por Deus, e que de tempos em tempos Deus manda uma nova mensagem para dar o que a gente precisa. E que no momento a humanidade precisa se preparar para uma nova realidade, em que o contato com vida de fora da Terra, com vida extraterrestre, é algo que está acontecendo nessas décadas que a gente está vivendo. Então, nos próximos 150 anos, mais ou menos, a humanidade está passando por uma transição, e que a gente vai saber que não estamos sós, e que a gente tem que saber lidar de forma sábia e sem fantasia e sem inocência com relação aos que vêm de fora. Então a mensagem em si, ela pode se tornar, para talvez você que está assistindo esse vídeo, na verificação dela. Então no meu caso, ela se tornou a própria verificação. O que a mensagem fala, o que ela desperta em termos de bater com aquilo que eu já achava que era verdade, que não existe fantasia na vida, não existem raças de fora que vão ajudar a gente, que todos nós temos um propósito na vida, e temos que achar outras pessoas na vida para cumprir esse propósito. Todas essas coisas batem comigo como sendo a verdade. Eu entendo que posso talvez não ser o que muitas pessoas queiram, talvez tenha algumas pessoas que queiram que visitantes de fora estejam aqui para ajudar a gente, que eles são seres iluminados, que estão aqui para trazer coisas que a gente não vai conseguir por nós mesmos. Mas o que a nova mensagem e os aliados falam é que nenhuma raça de fora vai salvar a humanidade. Todos os povos na história da humanidade e lá no universo que conseguiram se tornar povos livres, que se tornaram livres de alguma opressão, é porque eles conquistaram essa liberdade. A liberdade nunca é dada para ninguém. A liberdade é sempre conquistada, e depois tem que ser mantida com vigilância. Então a nova mensagem, os aliados trazem toda uma nova realidade, e somente pela própria experiência da pessoa de olhar esse material, entrar no site dos aliados, aliadosdahumanidade.org ou novamensagem.org, é que a pessoa por si pode entrar e olhar e pesquisar, investigar por si própria, para ver se você acha que isso faz sentido, se acha que é uma mensagem ética, que tem o bem da humanidade como objetivo, ou se você não acha isso, ou acha alguma outra coisa. E todo mundo é convidado a fazer essa investigação por si próprio. Você citou alguns grupos que fornecem informações. A respeito do projeto Camelot, né? Eu te perguntaria, alguma vez o Marshall
foi convidado para dar algum depoimento, ou existe algum depoimento em algum desses locais que tem objetivo de trazer informações para que a gente possa ter um estado de consciência maior? Essa seria uma pergunta. A segunda pergunta, para você já engatar todas, ele teve alguma prova pessoal, seja algum avistamento, algum contato, alguma coisa que ele falasse, me dá o sinal que tudo isso é verdade que eu estou recebendo? E se isso aconteceu, de que forma que foi? A primeira pergunta mesmo era sobre se ele foi convidado para algum projeto, alguma entrevista desse tipo. Justamente ele teve uma entrevista para o Project Camelot alguns anos atrás. Quem puder entrar no site aliadosdahumanidade.org, na página inicial tem um vídeo dele que ele dá a entrevista para o Project Camelot, e essa entrevista que eu tinha mencionado antes, que ele explica como é que foi a história de vida dele, como é que começou a receber essa mensagem divina, e depois como é que foi a experiência dele de receber mensagens dos aliados e como que elas são totalmente complementares, e na verdade os aliados eles foram enviados por anjos aqui. Então tem toda uma história, como é que essa coordenação, essa grande coordenação aconteceu para que a gente pudesse ter acesso a essa mensagem, que é um verdadeiro milagre a gente ter essa mensagem que explica para a gente o que está acontecendo no meio de tanta informação desencontrada, tanta especulação, invenção humana que tem sobre o assunto da presença extraterrestre. E a segunda pergunta é sobre se ele teve alguma experiência de comprovação, né? Ou alguma coisa relacionada a um fenômeno anômalo. Ele não entra em detalhes, mas ele fala que na vida dele ele sempre foi interessado por vida extraterrestre, pela vida. Ele não era assim uma pessoa necessariamente interessada na ufologia, mas ele era interessado em questões do meio ambiente, de preservação do mundo e das religiões. Essas duas coisas eram as coisas que mais interessavam ele desde sempre, e depois que ele começou a ter essas revelações para ele com relação à vida extraterrestre, aí que ele entrou mais nesse campo. Mas ele sempre teve uma certa, digamos assim, uma certa ligação com a vida no universo, no sentido de que a nova mensagem revela que ele tem uma herança dentro do universo, que na nova mensagem se chama a comunidade maior. Comunidade maior é simplesmente um termo para se referir ao universo, que como a gente está aqui vivendo só entre nós, só entre humanos, a gente agora está emergindo numa comunidade maior. A gente está emergindo numa realidade que a gente sabe que a gente não está só, que na verdade a gente nunca esteve só, e que a comunidade maior é simplesmente o universo como um todo. Não quer dizer que comunidade maior não quer dizer que é uma comunidade já amigável, uma confederação galáctica ou coisa do tipo. Que aliás os aliados falam que é uma coisa que não existe. Confederação galáctica é uma invenção, e eles entram em mais detalhes para quem quiser pesquisar também. Então, em termos de comprovação para ele nunca foi levado numa nave para viajar, para mostrar para ele. Ele nunca teve um contato com os aliados fisicamente. O contato com ele sempre foi a mensagem em si, porque justamente os aliados não podem revelar a aparência deles, ou não podem levar ele e revelar, sei lá, como as naves deles são. Então eu não sei dizer se ele teve alguma comprovação física para convencer ele mesmo, né? Eu não sei dizer. Eu só queria lembrar para quem está nos assistindo que nós estamos aqui em Curitiba, né? Hoje é dia 18 de março de 2018,
Aqui quem fala é José Maldonado. Estamos contando com o depoimento do Levi. Agora, Levi, para terminar, você repete de novo o site, o que pode, o que o nosso assistente vai poder encontrar no site, informações, tudo. E depois tem como você dar uma mensagem, uma finalização, fazendo uma colocação sua. O material todo ele é totalmente aberto. Todo mundo pode entrar no site novamensagem.org para procurar e estudar os materiais da Nova Mensagem, e no site aliadosdahumanidade.org para encontrar os relatórios dos aliados, que são 3 livros, estão traduzidos. Então, ambos os sites você pode ler ou baixar o livro de graça. E o intuito do Marshall é sempre que a mensagem seja divulgada. Não é uma empresa, ele tem uma organização nos Estados Unidos sem fins lucrativos para a divulgação dessa mensagem. Eu sou um tradutor e ajudo a divulgar, assim como dezenas de outras pessoas no mundo que também divulgam e traduzem. E a intenção é que isso se torne um movimento de resistência. Um movimento de resistência não em termos militar, mas no nível mental, no nível de ideias, no nível de entendimento de que a gente não precisa de nada de fora, que a gente pode ter as nossas próprias... a gente, na verdade, precisa andar com nossas próprias pernas para que a gente não se torne uma raça escrava, parte de um domínio de fora. E talvez a minha mensagem final é que a intervenção, essa presença extraterrestre, essa intervenção extraterrestre que está aqui tentando tirar vantagem da gente, ela tem seus pontos fracos. Ela não é invencível. Eles estão aqui em pouca quantidade em números. E a humanidade tem tudo que a gente precisa para conseguir neutralizar essa intervenção. Todos nós temos nossa mente interior, que não pode ser corrompida, não pode ser manipulável. Quanto mais a gente se conectar com essa mente, a gente vai estar menos manipulável. A gente tem o primeiro passo que os aliados falam, o primeiro passo realista que a gente pode tomar é a conscientização. Mais pessoas no mundo precisam saber que a gente está sendo visitado por raças que estão aqui explorando os nossos recursos minerais e principalmente biológicos, e que a gente precisa resistir a essa presença, e a gente precisa criar uma voz no mundo de resistência contra essa presença. Um número suficiente para que essa presença que está aqui perceba isso e ela tenha que se retirar, e dali para frente a humanidade definiria as suas próprias regras de contato. Ela ganharia respeito no universo, se tornaria uma raça livre e soberana. Então, dentro do site dos aliados da Nova Mensagem, vocês podem entender em mais detalhes como é que cada pessoa pode fazer isso, como é que ela pode criar essa conexão com a sua mente mais interior. Na Nova Mensagem tem uma coisa chamada Passos para o Conhecimento, que você pode... É um programa diário de meditação e estudo que você faz um passo por dia durante... Tem 365 passos, e desenvolve essa conexão com a mente mais profunda. E você pode também entender quais são as coisas que a gente pode fazer para a gente cuidar do meio ambiente, e quais são as recomendações da Nova Mensagem para onde você deve morar no mundo, ou onde você não deve morar no mundo. Porque no mundo certas coisas vão acontecer, o nível do mar vai subir, o mundo vai aquecer, tudo devido ao nosso abuso e mau uso do mundo. Então todas essas recomendações, essas informações maiores e esses livros, que já vão ser pelo menos 40 livros ao todo. O Marshall está atualmente organizando todos esses encontros, essas mensagens que ele recebeu da mensagem angélica em livros, e ao todo vão ser mais de 40 livros, e todos eles estão sendo disponibilizados no site, e à medida que a gente consegue traduzir, a gente está disponibilizando no site, também em português. Então, isso tudo está lá, e é um novo começo para a humanidade, é uma transição, não é um fim do mundo, é simplesmente uma transição muito difícil, e é uma transição para uma realidade em que a humanidade
precisa ser unida. Do contrário, a outra opção seria muito terrível para a gente e não seria nada boa. E essa presença extraterrestre, o que a gente tem que fazer para resolver isso e o que a gente tem que fazer para não destruir o nosso mundo, para a gente cuidar do nosso planeta, os nossos recursos, nossas florestas. Essas duas coisas, esses dois grandes desafios são a única coisa que pode unir a raça humana, e a gente tem diante de nós uma escolha. É uma realidade diferente, talvez o que muitos de nós queriam saber. A gente talvez queria que o Marshall trouxesse uma mensagem falando que os ETs vão aqui salvar, a gente só vai ter seguir na janelinha, olhando o mundo seguir em frente, mas na verdade estamos agora numa realidade que a gente sabe a realidade, sabe também qual o desafio, e o mundo agora precisa de muitos santos, muitos missionários, muitas pessoas, muita fé na própria humanidade, muitas pessoas que tomem as rédeas de si e que partam para ação, não fiquem na janelinha olhando a humanidade, a história da humanidade se desenrolar, mas que elas tomem um papel ativo, cada um procurando seu próprio propósito, né? A sua parte pequena, mas fundamental, que só cada pessoa vai conseguir fazer, só ela vai poder fazer, e cada um procure isso para que a humanidade consiga avançar e se manter como uma raça livre e soberana no universo. Eu falei em considerações finais, mas você citou eventos ou reação da própria natureza ou do planeta Terra, questão ambiental, tudo isso. É claro que essa transformação está acontecendo agora e já começou há muito tempo atrás. Mas existe alguma data assim mais específica ou cuidados que a gente deve tomar ou se preparar para tais eventos? A nova mensagem fala que as grandes mudanças que a gente causou no mundo devido ao nosso abuso e mau uso do mundo, a nova mensagem chama isso de grandes ondas de mudança. É um termo para indicar todas essas coisas que estão acontecendo no mundo. Como a gente não cuidou do mundo, a gente está poluindo o mundo está aquecendo, ou seja, o mundo vai ficar mais quente. Isso vai afetar a produção de alimento, vai afetar a água, ela vai ficar cada vez mais difícil de se obter água potável. O nível dos oceanos vai subir. A nova mensagem dá um detalhe, isso de uma forma bem surpreendente, bem chocante. Fala que nos próximos 30 anos as cidades costeiras do mundo, todas as cidades costeiras do mundo já podem estar inundadas em 30 anos. E por uma cidade costeira estar inundada quer dizer que aquela cidade não pode ser mais habitável, você não pode mais ter trânsito de caminhões ou carros, e você talvez até possa morar numa palafita, numa plataforma, mas você não vai ter mais de onde vir alimento ou água filtrada e tudo mais. E ela fala também que nos próximos 150 anos o nível do mar vai subir mais de 30 metros. Então é um número bem chocante, mas a gente tem tempo para se preparar. As pessoas têm tempo para mudarem dessas regiões que estão sob risco de perder, não tem mais como se habitar nesses lugares. Não é uma coisa que vai acontecer hoje ou amanhã, mas durante esses anos e décadas que a gente tem pela frente, o nível dos mares vai subir, e a gente não se revela uma data específica, se revela nesses termos que a gente acabou de mencionar. A nova mensagem também fala que nesses 150 anos essa transição que a humanidade vai aprender, ou ela vai tomar duas opções: ou ela vai aprender a cuidar do seu planeta e sobreviver, e vai lá na frente ter progresso e ter prosperidade, no sentido de ela existir e ela
ter uma união no mundo, ou ela vai seguir um caminho que a gente está seguindo hoje, que estamos sendo visitados por forças de fora, estamos não cuidando do mundo, essas forças de fora querem que a gente realmente esteja cada vez mais dividido e não cuidando do mundo, para que elas possam se oferecer como líderes da humanidade e tomarem o controle daqui. Então a gente tem diante de nós essas duas preparações. A nova mensagem também fala que é sábio não morar ao nível do mar e não morar perto de grandes corpos de água ou represas ou deltas, que essas áreas são áreas que vão ser inundadas no futuro. Fala que os desastres naturais vão se intensificar e vão acontecer mais frequentemente, e essas coisas vão acontecer cada vez mais na nossa cara, vão ficar cada vez mais óbvias. A presença do extraterrestre também vai se tornar cada vez mais óbvio, e quanto mais cedo a gente reagir a isso, responder a isso, tomar atitude, é melhor para nós. E inclusive com relação à visitação extraterrestre, se chegar num ponto de a gente ter uma dominação, vai se tornar mais difícil para a gente resistir. Não vai ser impossível, mas vai ser mais difícil. Então é mais sábio a gente começar um movimento de resistência agora, enquanto eles ainda precisam fazer tudo no sigilo, em segredo, enquanto eles ainda dependem da humanidade não saber muito bem o que eles estão fazendo. Esse é o momento que a gente tem mais facilidade de resistir. Lá na frente vai ser mais difícil, e os aliados contam que nos mundos deles, alguns deles foram dominados e tiveram que reverter essa situação, e foi uma situação muito mais difícil, muito mais custosa, muito mais pessoas morreram em decorrência desse atraso deles em tomarem uma atitude. Então, alguns dos mundos dos aliados tomaram uma atitude logo de início e conseguiram manter a sua liberdade desde o começo, e alguns demoraram e tiveram que reaver isso de forma mais difícil. E eles são, como eu estava falando, representantes das poucas raças que conseguiram essa realização. Levi, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu depoimento, pelas tuas colocações, e que o pessoal possa consultar os 2 sites e que possam também ter a sua percepção de tudo isso que você está nos colocando. Muito obrigado e até breve. Muito obrigado.